Beleza, galera? Estamos aqui mais uma vez para vocês aqui um vídeo, né, falando sobre questão de empreendedorismo. Galera que é jovem e tudo mais. Para quem sabe, meu canal tem o canal do YouTube. Estou começando a galgar também para o TikTok. Então essas coisas de você querer aprender a investir, a empreender, a viver de esporte, etc. Tudo isso engloba uma coisa só, né? Desenvolvimento pessoal. Então a gente, quando eu conheço esse rapaz aqui há muito tempo, desde que a gente era adolescente. Então a gente conhece muita coisa, aprendeu muita coisa ao longo da vida, né? E hoje estamos fazendo parte, tipo assim, de segmentos que faz parte da mesma ideia, né? Empreender, ganhar dinheiro, né? Ajudar outras pessoas e tudo mais, beleza? Aqui é o João Matheus, beleza, Matheus? Tamo junto. Mas, te perguntar algumas coisas para a galera que quer aprender, não só, né? Galera que está iniciando em projetos, investimentos, etc. Como é que tu foi, como é que se deu essa iniciativa de tu querer abrir uma empresa? Para quem não sabe, essa empresa dele é de sorveteria, né, que trabalha com essas coisas de gelados, né? Valeu, pessoal. Primeiro foi por um pouco de insatisfação. Quando a gente trabalha, quem é CLT, você depende muito da visão que os seus supervisores têm de você, você depende muito de terceiros, para falar a verdade. Quando você começa a empreender, você praticamente só depende de você. Então, você tem que ter muita atitude para poder começar a empreender. Então, o que me motivou mais a empreender foi justamente a insatisfação de depender de outras pessoas para poder me dar aquele determinado valor e reconhecimento para poder crescer. Então, acho que essa revolta que foi o pontapé para mim começar a buscar novos caminhos, a otimizar o meu dinheiro, a fazer ele girar. Então, essa busca constante que me encaminhou para um empreendimento. Como a gente falou, a gente começou junto a investir. Então, quando a gente começou a investir, era justamente quando eu estava começando a querer algo a mais. Tava aprendendo também, tu tava aprendendo, né? Eu estava aprendendo na época, a gente começou junto. Tu fez até o curso, né? O curso do Thiago Negro, Primo Rico, assim, etc. Essa galera aí que é mais desenvolvida na vida aí, né? Em relação a isso aí. Mas fora isso aí, quais mais ou menos umas dicas que tu pode dizer, mano, pra quem quer iniciar, tá ligado? Tipo assim, os erros que ele não pode cometer pra quem quer começar, por exemplo, entendeu? Sei que todo mundo vai cometer erro. Mas, assim, o cara que vai entrar e tentar não fazer aquilo dali que vai dar merda. Vai dar uma situação de crise, entendeu? Pronto, algumas coisas que eu tentei minimizar para mim não quebrar a cara de vez assim logo no início foi justamente pesquisar. Começa na aprendizagem. Cara, você tem que aprender tudo que você puder aprender sobre aquele determinado assunto que você quer empreender. E sempre você tem que idealizar aquele empreendimento que você quer. Então você tem que ter um norte. Mesmo que você vai devagar, mas você tem que ter um norte, uma direção. Então essa direção que vai fazer toda a diferença quando você vai buscar dar aquele passo no escuro, né? É aquele passo que você, não, é agora mesmo que eu vou botar meu dinheiro para poder realmente começar a aprender. Então, você ter essa coragem de dar o primeiro passo, mais arriscado, de forma inteligente. Acho que essa foi o pontapé que eu fiquei sempre idealizando para mim começar. Tu entrou nisso, tu, em dívida? Cara, No começo? no começo você tem que se arriscar um pouco, né? Não, tu fez empréstimo, alguma coisa assim, né? Pra poder iniciar. Fez empréstimo? No começo não. No começo eu consegui Pra fazer tudo de forma consegui juntar à vista uma mesmo. boa grana, né? Juntei uma Olha só. grana boa. E quando eu fui começar, assim, o meu ramo é diferente do ramo do Henrique. Então, o meu ramo eu procurei fazer junto com o sócio, né? Porque cabia, né? Você tem que ver também se o seu ramo cabe justamente ter um sócio ou ter outra pessoa para poder fazer. Então, quando eu comecei, eu busquei um sócio porque eu tinha medo, né, de perder todo o meu dinheiro. Então, foi uma forma de me dar mais coragem, Minimizar o risco também. minimizar o risco, né? E, assim, você também tem que conhecer bem, né? A pessoa que você vai trabalhar, que você vai expor seu dinheiro ali. Mais importante do que investir no negócio. Né? Então, essa forma de eu fazer essa minha parceria para poder o meu empreendimento, dar um pontapé no empreendimento, foi crucial, porque o cara também, ele juntou com a minha ideia. Ele é contador, ele não tem nada a ver com a minha área, então é uma área que ele complementou muito com o meu negócio. Eu sou uma área mais prática, eu vim da mecânica, né, entendo um pouco da eletrônica, então manutenção da máquina eu conseguia fazer de boa, né, explicando melhor o meu negócio é sorvete na chave, né, aquele sorvete tailandês, um bolinho. Então, ele por ter área de contábeis,
contábeis, então ele me agregou bastante nessa área de burocracia, de fazer. Lógico, você tem que entender. É porque contador, né? O cara cuida de contador, né? Cara, dinheiro você também tem que entender, mas ele foi mais profundo, né? Ele já tinha um conhecimento mais profundo. Então ele me agregou bastante nesse ponto, né? Ele foi um divisor de águas. Então, quando eu fui começar, juntou o meu dinheiro com o dele. Então não precisou fazer um empréstimo muito grande, né? O meu recurso ele já foi um pouco mais vantajoso por conta disso, né? Porque foi duas mãos, né? Aí, mas muita gente começa sozinho justamente porque às vezes não tem uma pessoa que abraça a sua ideia e quando você vai se doar para abrir um investimento, cara, você tem que se doar. Henrique sabe, é correria, não tem hora de dormir, não tem negócio de fechar cedo, ou tô triste hoje, briga com mulher, não vou trabalhar, tô um pouco doente, eu vou botar atestado. Não tem isso, depende de você. É porque a galera pensa que vida de empregado é totalmente diferente de quem está na linha de frente por trás do negócio, né? Quem está só trabalhando para o salário, está despreocupado porque sabe que vai receber ali, né? A obrigação de quem é dono do negócio você deve pagar, né? O cara não pensa nas classes reais que está acontecendo por trás, né? Que é os impostos, a manutenção, a regra de contabilidade que existe, né? Que cobra todo mês ali em cima do cara. Ainda tem a prefeitura também em cima do cara também, aqueles impostos. Toda vida tem o INSS. Só que a negada nem conta. Quem tá na linha de frente nem vê isso aí. Nem vê, só que a negada acha que é só o faturamento que tá ganhando. Não sabe nem um terço que tá acontecendo por trás, né? Questão de imposto também, que se você não pagar, meu amigo, você pode não saber. Mas a prefeitura sabe que quando ela for bater em cima, ela pega tudo lá. Ela não quer saber se você tem conhecimento ou não. Você tinha que ter a obrigação de ter ido procurar aquele determinado conhecimento, né? Então, essa questão de imposto, você tem que pagar a empresa. O governo é foda pra caralho isso aí, mano. O cara trabalha muito pra você ter o seu ali, mas sabe que tem que tudo minimizar o máximo de risco possível, né? Só quem tá por dentro sabe da parada, né? Assim, uma dica que eu dou é, pra quem quer começar, cara, você tem que ser o rei de atitudes. Você tem que ser o rei de atitudes, você não pode esperar por ninguém, você não pode ficar fazendo corpo modo. Henrique sabe, eu tenho certeza absoluta que o Henrique estava se fudendo sozinho quando estava começando o negócio dele. E ainda tô. Eu não tô vendo ainda, eu tô atrás de resolver os buchos que tem pra resolver ainda. Pois é, você tem que ser o rei da atitude, cara. Você, é eu e outro sócio, cara, não tem isso. Você não vai esperar pelos outros sócios. Beleza, o outro sócio também tem que dar o gás dele. Mas, cara, é um jogo que você tem que ter atitude. Se você não tiver atitude em resolver problemas, nem comece. Mas como é que foi essa ideia de partir de gelados? Que ideia surgiu na tua cabeça, já que tu foi um cara da mecatrônica, do nada saiu com uma ideia dessa aí, mano? Porra é essa? Cara, até eu me perguntei também no começo, né? Mas como é que esse baitolo inventou uma ideia dessa, de entrar num ramo de negócio que é totalmente diferente da área da mecatrônica, a qual ele é. Assim, é diferente no sentido de que é outro segmento, né? Mas eu sei que faz parte também de manutenção, coisa que é de forma indireta. Mas diretamente falando, não tem nada a ver, né? Mas onde é que surgiu essa ideia com esse cara aí? Na minha vida toda eu sempre busquei ser muito versátil, ter conhecimento de várias áreas, sendo áreas distintas e tudo. Então, a gente sempre busca ter muito conhecimento em muitas ramificações. Na minha própria área profissional mesmo, foi mecatrônica, né? Eu era programador. Do nada eu fui para a parte da mecânica, então eu sempre busquei ser muito versátil. E quando eu fui começar no meu negócio, a idealização do meu empreendimento, tudo começa com ideia, né? Então, eu estava assistindo o vídeo, celular de noite. Então, galera, deu só um probleminha na edição aqui, na gravação, realmente só voltando para onde estava o time, né? Time sobre tailandês, alguma coisa a ver com tailandês. Tu chegou a ver no vídeo, assistiu o vídeo, vendo o cara fazendo a parada. Pronto, a ideia do sorvete que eu tive foi justamente vendo um vídeo na internet aleatório, no Instagram, deitado de noite no celular, mexendo na cama, do cara tailandês mesmo, com a máquina, botava a fruta lá na máquina, começava a bater e saiu o sorvete. Pô, bicho, cara, esse sorvete deve ser muito gostoso, velho. Vou procurar, ver se tem aqui em Fortaleza. Procurei, não achei em canto nenhum. Pô, cara, isso é um diferencial, então. Tem um bocado de sorveteria, tem um bocado de açaí, mas porra de sorvetezinho no rolo não tem. Vou fazer isso aqui. Aí pronto, comecei a idealizar, comecei a procurar, comecei a pesquisar sobre. Chamei alguns amigos, chamei várias pessoas para poder fazer sociedade comigo. Elas não quiseram.
outras pessoas me mandaram cara, vai vender batatinha frita, se quer começar um negócio, a batatinha frita sai mais. Não acredito Não na ideia. acreditando, entendeu? Aí, tipo, várias pessoas dando toque assim, né? Toques para mim ir para outros cantos, né? Outras coisas que venderia até mais, né? Mas não, eu busquei um diferencial justamente para poder conquistar aquele público que não tem aqui. Então, para traçar um caminho, eu criei um diferencial meu aqui, diferente de outras sorveterias, né? Que se você for pesquisar, tem São Paulo, 50 sabores, aqui já é um grande, né? Tem mil e uma utilidade no meio do mundo aí. Agora você faz o rolinho, sorvete tailandês, aqui em Fortaleza não tinha, né? Aí a gente abriu. Sorvete tailandês, é a primeira vez que eu ouvi falar desse termo aí mesmo. Que é o gelatozinho no rolinho. Então, justamente daí que veio surgindo outras ideias, né? Que a gente foi começar a caminhar com essa ideia para abrir segmento aqui. Em Fortaleza. Mas, tipo, se a gente não tivesse começado a investir, se eu não tivesse começado a ver pessoas grandes, porque muitas vezes a gente está focado em uma coisa só, a gente está só trabalhando, a gente não tem contato com pessoas externas que têm uma visão diferente, que é empreendedor, às vezes atrapalha um pouco. Então, a gente ter uma pessoa para incentivar, para dar conselho, um mentor, né, de verdade, ajuda bastante. Eu e o Henrique, a gente, não sei depois da fase adulta, mas na adolescência a gente não tinha um cara desse jeito, né? Pelo menos aqui na... Aqui eu acho que ninguém tem, né? Já que a nossa cultura do Brasil, eu acho que não tem, não. A gente nasceu crescendo a só trabalhar para os outros, ser subordinado e funcionário. A verdade é essa, é uma cultura, né? Eu vejo como uma cultura. E as pessoas só começam a mudar depois que você vê algo de errado. Quando você se revolta, ou quando você não entende, porque você tem que procurar algo melhor. A partir daí que tu começa a querer tentar entender por que você está querendo estar nesse ramo, diferente das outras pessoas, né? Quando todo mundo está indo para o lado da direita, você está decidindo ir para o lado da esquerda. Mas por quê? Aí você vai entender que desse lado da esquerda é que são poucas pessoas que estão lá, que são os empresários, os empreendedores. E outra coisa, né? Como a gente está falando, às vezes a gente quer ir para o lado da esquerda e os outros para o lado da direita, e por você não querer ir para o mesmo caminho que eles estão querendo, que eles estão indo, na verdade, o que eles já foram, eles querem desestimular. Então, muitas vezes, vai ter pessoas que você respeita, do seu vínculo familiar ou social, que vai dizer ao contrário do que você está querendo. Mas você tem que ter uma mentalidade ampla para poder entender que aquele caminho que você quer seja o melhor para você, mas você tem que ter discernimento nisso. Acho que é um ponto crucial também no início da gente, né? Ter um apoio e um discernimento de traçar e convicção, né? Que você quer aquilo de verdade. A convicção também é importante porque você quer alcançar aquele determinado objetivo. Então, tenho certeza que todo dia esse homem aqui dá uma 4 horas por dia, mas Muito com bom, objetivo de vida. Aí, pronto. Surgiu a ideia, né? Surgiu o começo, surgiu a sociabilidade, um colega, né? Com outro potencial, mas com conhecimento também, para poder alavancar o negócio. Aí, como é que vocês começaram a ver que só isso não bastava? Porque depois eu vi que vocês começaram a botar também rede social e trabalhar com isso também. Vocês vende mais através da rede social do que físico? Ou tem que ser paralelo no começo? Ou só no começo que eles começaram fisicamente? Ou foi concomitantemente, os dois ao mesmo tempo? Foi realmente em consonância, né? A gente tem a maior vitrine do mundo, que é a rede social, né? A internet. A internet é a maior vitrine do mundo e aquele negócio, né? Querendo ou não, você tem muitos meios ali que você não gasta dinheiro, né? Que você bota ali sem gastar um centavo. Então, essa vitrine, cara, você tem que expor sua loja, você tem que aproveitar aquilo para poder você consolidar o seu negócio. Você consegue abrir escala justamente quando você se expõe à internet. É uma maneira mais rápida que você tem de abrir escala, de você vender de maneira mais potente, né? Porque aquele boca a boca é muito antigo, né? Algo mais antigo. Então, muitas vezes, a pessoa que pesquisa no Instagram, que vai olhando ali nas redes sociais, ela vê teu negócio, aí sim que ela vai lá pesquisar, ver onde é. Então, muitas vezes você vai ganhar cliente por ali. E é algo que você não gasta dinheiro e você se expõe e ganha cliente praticamente de graça, né? Só por você fazer aquele trabalho mínimo ali de marketing, ali, um marketing digital básicozinho, você consegue mostrar seu produto para os clientes. E o principal, você consegue filtrar, né? Você consegue botar para aquele determinado local, marcando aquelas determinadas páginas, né, do Instagram ou qualquer que seja a outra rede social. Aí você consegue se expor. Fazer algumas parcerias foi também um ponto-chave, né? Você pegar alguns
galerinha que tá famosinha no Instagram e tal, manda um sorvetezinho, a galera vai lá. Influenciador. Influenciador, né? Quer queira, quer não, ele faz a sua propagandazinha, tá comendo de graça ali, né? Mandar o sorvetezinho. Mas é algo que você tem que expor, cara. É o futuro. Tipo, investimento, ele vai lhe dar um retorno bom, mas empreendimento, ele faz você ganhar realmente dinheiro, né? Ele consolida o seu patrimônio. Você consegue gerar uma receita bem exponencial. No começo, só o primeiro, né? Acho que talvez você só vai ter uma grande exponencialidade de vida depois dos primeiros 1 ou 2 anos, né? Para começar a ter aquela onda exponencial, né? De crescimento de vida, né? Não do negócio em si, mas falando da sua própria vida pessoal mesmo, para poder ter uma renda que dê para você puxar um carro bom. Então, é um carro simples mesmo, mas você saber que tem condições de comprar, coisa que você, como era por sinal, você não tinha. Não, agora eu posso comprar um carro popular sem dificuldade, só sabe, esse pensamento assim, deu facilidade de você adquirir bens patrimoniais. Pronto, isso aí é muito importante o que tu tá dizendo, porque, tipo assim, muitas vezes a pessoa vê aquele dinheiro entrando nos primeiros anos, né? Tipo, o primeiro ano, o dinheiro entrou. Aí o cara, não, esse dinheiro é meu. O cara não pensa que o dinheiro é da empresa, o cara pensa que o dinheiro é dele. Só que não é bem assim, o cara tem que fazer a empresa girar. Então, depois dos primeiros anos, que a empresa já vai ter gerado o seu caixa, né? Aí sim vai dar para você tirar uma grana boa, né? Isso que o Henrique está falando é extremamente importante. Tem empresas que morrem por conta da direção dela, não por conta que está sem cliente ou algo do tipo, não, por conta que o cara quer pegar o dinheiro da empresa para comprar seus bens materiais nos primeiros anos. Não é assim, cara. Você tem que dar um fôlego para a empresa, você tem que dar recurso para a empresa. É como a gente falou, o primeiro ano é só pisa, é maçante, é cansativo. Você não pode ser um cara relaxado, de deixar as coisas para depois, de sempre ficar enrolando, não. É maçante mesmo, você tem que ficar pra cima mesmo, de pau, e dar um jeito, cara. E assim, os primeiros anos, cara, é crucial. Estatística é isso. As empresas quebram nos primeiros anos. Primeiro ano, a maioria das empresas quebra. Por quê? Porque as galera não sabem administrar. Muitas vezes ganha cliente e tudo, mas por não saber administrar, por querer comprar seus bens materiais, elevar seu nível de vida, que o cara cai, entendeu? Que o derruba, né? Então, os primeiros anos é crucial para você fazer a empresa crescer. Aí, como a gente falou, depois do primeiro, segundo ano, que a empresa cresceu, aí sim você vai gerando o seu aumento de vida, né? O seu pilar para crescer na sua própria vida pessoal. Primeiro, o cara trabalha isso aí. Tô ligado. Então, uma dica importante para a galera que quer iniciar a empreender, já que a gente já falou sobre todo esse aparato de perguntas e respostas aí, mas para a galera que quer iniciar um pequeno negócio, para quem sabe ser um grande empresário aí, por exemplo. Galera, na antiga Grécia tem um deus grego chamado Kairos, que é o deus da oportunidade, né? Acho que essa história o Henrique já tem conhecimento disso. É um sujeito que é careca na nuca, né? E só tem cabelo na parte da frente. E ele representa a oportunidade. E é muito difícil de pegar ele porque ele corre muito rápido, certo? Então, quando vocês tiverem uma oportunidade e já tiverem idealizado aquela determinada ideia na sua cabeça, agarre a oportunidade. Por mais difícil que seja, você tem que agarrar essa oportunidade. E o pontapé inicial é o mais difícil que tem. Porque você vai botar o seu dinheiro em risco, vai botar uma renda que às vezes que só você acredita naquilo, então aquela motivação você tem que ter do começo ao fim. Todo dia, todo santo dia você tem que trabalhar por aquilo. Não esperar tá tudo redondinho, não, para começar não. Muitas vezes você assume um risco para poder começar aquilo, porque quando anda a carruagem que as abóboras vão se assentando. Então você vai se melhorar ou melhorar o seu negócio com o passar do tempo, com os dias. Você não tem como começar ele hoje e já está perfeito. Não, se você acha isso, está errado. Se você acha que o seu negócio já está perfeito, está errado. Você sempre tem que estar buscando melhorar. Essa gama você tem que ter enraizado no seu ser, porque é ela que vai fazer a diferença, é ela que vai fazer a sua empresa crescer. Então, agarra a oportunidade, não espera estar tudo encaixado. Às vezes é maçante, às vezes é cansativo, às vezes não, sempre, né? Sempre é cansativo, então batalha por ele, cara, mas tenta buscar conhecimento sempre, sempre vai ter um ponto para você melhorar. Se você acha que está bom, não se contente, tem que estar excelente. Você tem que entender que os seus rivais não é agora um funcionário mediano que está trabalhando do seu lado, que você vê o desempenho dele e compara com o seu desempenho, não.
Muitas vezes o seu concorrente, ele pode estar um pouco distante, você não pode conhecer o seu concorrente. Então, muitas vezes você não vê o trabalho do dia a dia do seu concorrente. Então, você tem que dar o seu melhor sempre, independente disso, porque você não está mais trabalhando em CLT contra um determinado funcionário, ou contra uma determinada pessoa, para estar fazendo um trabalho mediano, vai estar ali teu salário todo mês, não. Então, você tem que ser o cara que vai resolver o problema. Na sua empresa, praticamente é você. Então, esse trabalho, no início, é crucial. É crucial para fazer a sua empresa crescer, para fazer o dinheiro girar. Então, isso tudo é o princípio, né? É o princípio para você começar seu próprio negócio. Basicamente, é isso que você tem que focar no início e dar o seu melhor. Massa. Então é isso aí, né, pessoal? Mais um vídeo aí, né? Acho que acho que talvez o primeiro podcast que eu faço aqui, só para poder salientar que o vídeo, esse vídeo vai ficar salvo, né? Porque possivelmente vai ter outros, né? Mas para início é isso aí. Tu tem rede social aí pra galera saber, o teu Instagram, na tua empresa e tal, pra galera salientar onde é que é mais ou menos o teu ramo de negócio? Tem o Instagram da minha empresa, é Iceberg Sorvetes, tá? A gente fica nas cidades funcionárias, mas a gente faz... O arroba iceberg. Iceberg Sorvetes. Sorvetes, massa. Aí o meu Instagram pessoal é o João Matheus com H, underline 2. Vou botar aqui embaixo aqui, galera. Se tiver conhecimento de querer saber mais, beleza? Tá aí junto aí. A gente se vê mais aí, se o Henrique me trazer de novo. Não, conversa mais aí, então. Massa. Valeu, boa noite. Valeu, compadre.